Então, continuando, né? Aquela coisa se arremessou pra cima dele. Veio pegar ele pra matar, dilacerar, picar ele em pedacinho. Quando ele viu, algo surgiu do gramado, da grama baixo, sabe? Do mato baixo. Era um lobisomem branco, prateado, olhos azuis. Se arremessou em cima do outro, que era preto de olho vermelho. Um olhar maléfico e que era menor do que esse prateado. Esse prateado se arremessou em cima dele e começou uma luta tremenda entre um e o outro. E ele ficou observando essa luta porque ele estava simplesmente estaqueado ali, ele não conseguia sair. O lobisomem grande dava, sabe assim, aqueles arremessados, aquelas coisas que nem cachorro. Eles começaram a se brigar igual uma coisa louca. E aí, o que aconteceu, gente? Ele disse que não sabe como aquelas duas criaturas se brigavam tanto. Era uma coisa doida. Gente, não repara minha mão aqui é porque ela tá doendo. Então, assim, ele disse que ele ficou ali olhando aqueles bichos se matando. E os dois se brigavam igual uma coisa louca. Então ele pensou: eu vou correr. Eu sou obrigado a correr. Porque um dos dois vai perder. E aquele que perder, eu vou virar comida. Então eu vou me jogar. Quando ele começou a correr, o lobisomem, claro, o prateado, o outro quis avançar na direção dele. O prateado segurou e começou a morder o outro lobisomem que nem uma coisa louca. Ele disse que era uma coisa muito diferente. Então o que que aconteceu? Ele disse que continuou correndo sem olhar para trás. Deixou gasolina, deixou tudo lá. Até o celular ficou. Ele saiu correndo na escuridão. Quando ele percebeu, quando ele estava assim mais ou menos uns 50 metros dos bichos, ele olhou para trás e os bichos ainda estavam lá lutando. Que nem uma loucura. Ele disse que era uma briga insana, uma briga que era terrível. Eu nunca vi uma coisa tão feia, nem com cachorro, nem com briga de pitbull ele tinha visto algo tão sério. Mas ele viu. Então ele disse que pegou. E foi o quê? Ele disse que continuou correndo sem olhar para trás. Não queria mais saber de olhar. De repente ele viu uns gritos assim muito estranhos, um uivo muito alto. E os dois se enfiaram e se bretaram para meio daquela mata alta. Para aquelas árvores bem altas que tinha uma mata fechada. E lá eles começaram a ouvir assim um griteiro, sabe? Uma briga que se arremessava lá dentro. E de repente tudo ficou silencioso. E um uivo muito alto, muito grande, se deu no meio daquele mato. Então ele pensou, um dos dois ganhou a luta. Um dos dois conseguiu vencer. E eu só espero que o que tenha vencido tinha sido o prateado. Porque eu percebi que aquele prateado de olho claro, ele tinha vindo me salvar. Ele me defendeu. Se não fosse esse bicho naquela hora, esse lobisomem, claro, nesse momento, naquela hora, ele iria morrer. Porque o preto ia acabar com a raça dele. Então ele disse que continuou correndo até o posto. Chegou no posto, ele estava branco, pálido. Ele não tinha mais cor no rosto. O frentista perguntou o que ele tinha e ele contou a história. E o frentista disse que muitas pessoas já haviam passado por isso. Mas que isso tinha acabado, que é interessante que hoje teve outro novo ataque. E que ele podia agradecer a Deus que ele estava vivo. Porque as pessoas que passaram por isso, algumas conseguiram fugir, mas geralmente uma morria. Geralmente esse lobisomem preto matava as pessoas, mas ele não sabia do branco. Ele nunca tinha ouvido falar desse branco. E nem ninguém tinha ouvido falar desse branco. Só esse preto que estava atacando. Aí ele deu um tempo, foi, ligou pro tio e pediu pro tio vir ajudar ele. O tio veio, ajudou, né? Depois de uma hora o tio chegou e ele contou toda a história. O tio olhou pra ele e disse, eu sabia. Por isso que eu queria vir te buscar mais cedo e tu não quis. Mas então tá, vamos lá então pegar o teu carro. Tu tem certeza que as criaturas não estão mais lá? Não. Vamos lá então buscar o teu carro e de lá a gente segue pra casa. Então eles foram, chegaram, pararam onde estava o galão, onde estava o celular. Ele pegou, olhou. E quando ele parou para pegar o galão de, de, de gasolina e pegar o celular dele que estava todo destruído no chão, ele percebeu que aqueles olhos azuis daquele bicho prateado estava no mato observando ele. E conforme ele acelerou e foi até o carro dele, aquela coisa acompanhou. E ele botou a gasolina no carro, o bicho não fez nada. Estava no mato, olhando ele o tempo todo, como se estivesse cuidando, tá me entendendo? Como se ele fosse protegido por aquela coisa. Então ele disse que entrou no carro e voltou meio trêmulo, olhando e observando tudo o que estava acontecendo.
e sem acreditar, porque ele disse que não imaginava que fosse passar por tudo aquilo. Chegou na casa do tio, ele ficou 2 dias e foi embora para São Paulo. Ele não quis mais ficar lá. O tio pediu muito para ele ficar, ele não quis ficar. Chegando em São Paulo, ele tentou procurar a namorada dele, aquela louca que brigou com ele e deixou a vida dele no inferno. Ele não encontrou mais ela em rede social nenhuma, não encontrou nem rastro dela. Não sabia nem aonde ela estava enfiada. O celular que ela tinha até mudado. Ele disse não sabe nada. E ele nunca soube onde era a família dela, ele nunca visitou ninguém. Ele não sabia nem aonde ela morava direito e namorava com ela há muito tempo. Ele disse que às vezes ele chega a pensar que o ataque daquele bicho que ele teve foi a namorada dele. Porque ele achava ela muito estranha, muito esquisita, sabe? Mas ele não é ninguém para julgar, como diz ele. Mas que ele acredita que ela foi tentar matar ele e alguém defendeu. E ele agradece, até hoje, ao lobisomem acinzentado de olhos claros, porque esse lobisomem salvou a vida dele. Se não fosse esse, ele tinha morrido naquela noite. E ele disse que ele pesquisou muito sobre os lobisomens. E ele disse que os lobisomens que são de pelagem negra, isso eu sei, muita gente acredita que sabe. Lobisomem de pele negra, né? Com olhos vermelhos são os pactuados. São os lobisomens de maldição. E os lobisomens de branco, né? Os albino. É uma raça pura, uma linhagem muito pura. É uma das primeiras linhagens a ser criada. E eles são bons. Eles defendem uma outra raça que eles foram criados para defender. Eu espero que vocês tenham gostado do meu relato. Um dia eu conto essa história dos Licans direitinho para vocês, tá bom? Um beijo muito grande para vocês. Não reparem a minha mão, eu sou a bruxa de Salem. E eu espero, né, que logo logo eu fique boazinha e eu vou ficar, né? E tudo vai dar certo pra gente. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado desse relato, porque eu achei muito interessante. E deixa o seu like, seu comentário. Mandem relatos. Não deixe de mandar relato pra mim, por favor. E principalmente, se inscrevam no meu canal, porque com vocês eu vou crescer. Se eu crescer, muitos relatos eu contarei. E ajudem, né, eu a crescer um pouco na minha conta, gente. Por favor, eu comecei agora. Vamos colaborar com a Bruxa de Salem. Beijão bem grandão, tá? Até amanhã.